Bom dia, irmãos. Então, hoje estamos iniciando mais uma escola dominical, virtual, e para a glória de Deus, hoje vamos poder transmitir tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Graças a Deus pela oportunidade de termos as duas mídias hoje. Então, você pode optar por qual das duas, você pode nos acompanhar. Eu vou só atualizar aqui a minha página para ver a nossa transmissão, tá bom? E verificar como vocês estão recebendo. Desde já eu quero dar um grande abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Regular Sião, como também aos nossos amados irmãos aqui da região do Cariri, do nosso Ceará, do nosso Nordeste e de outros lugares que possam nos assistir. Tanto vocês que vão estar agora nos acompanhando online, tá bom? Ao vivo, quanto também vocês que estarão assistindo ou reassistindo, tá bom? Essa exposição da Palavra de Deus, agora pela manhã, nesse domingo. Então eu quero agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista Regular Sião pelo carinho. Eu posso talvez falar também pelo pastor Rafael. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela homenagem prestada lá no nosso grupo do WhatsApp. Então é uma bênção, irmãos, estar pastoreando vocês em um momento, tá bom, como esse, e de uma maneira ampla, né? Mesmo sem essa questão do corona, ele traz um teor a mais, uma coloração a mais ao nosso acompanhamento junto a vocês, de uma maneira ampla. Com ou sem corona, é um privilégio, tá bom, da parte de Deus dado a nós servir vocês. Então, que bênção é essa? Eu já estou vendo aqui como é que está a transmissão. Pronto, como é que está a transmissão pelo Instagram. No Instagram vocês estão vendo toda a questão. O pastor está aqui sentado junto com o material aqui, tem um material aqui do lado, garrafinha d'água aqui, tá bom? Então, que bênção é a gente poder juntos, tá bom, estar diante de Deus para louvar ao Senhor. Eu vou fazer uma oração e após isso a gente vai expor o assunto que nós queremos trabalhar nesse novo período. Encerramos a carta de Paulo aos Filipenses. E uma mentalidade que eu tenho em relação à exposição da Palavra de Deus no meu ministério é sempre que encerrar um material do Novo Testamento, aplicar-me junto com os irmãos a um texto do Antigo Testamento. Vamos orar e em seguida nós teremos, tá bom, a apresentação do material que nós iremos abordar nesse novo período aqui, para a glória do nosso Deus. Vamos orar então. Eu louvo a Ti, Senhor, por Tua graça, misericórdia. Eu agradeço por tudo que Tens feito. Que o Senhor nos abençoe. Cremos, Senhor, e assim pedimos que estejamos no final de um período de afastamento, que se for Tua vontade, de acordo com os planos que o Senhor tem, o plano do governo de reabrir com as igrejas agora, nesse primeiro momento, no dia 22, seja realizado. Se não, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua graça para continuar Te servindo em um cenário em que nós não estamos acostumados, em que a nossa fé é testada, mas também a nossa paciência, o nosso convívio com as pessoas ao nosso redor. Eu peço que o Senhor esteja com todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã e nos ajude, Pai, para a Tua honra e Tua glória, servirmos a Ti fielmente. Guarda-nos, protege-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, então, feita essa oração, acho que consigo acompanhar o que vocês estão assistindo já pelo... deixa eu ver aqui, já consigo acompanhar vocês pelo Instagram. Bom, a mensagem dos profetas para hoje, ela é relevante? Ela tem importância? Se ela tem importância, se ela tem essa relevância, como então eu posso aplicar a Palavra de Deus à minha vida quando eu me refiro ao conteúdo da Palavra de Deus do Antigo Testamento? Bem, em relação ao Antigo Testamento, a Palavra de Deus trazida pelos santos profetas do Senhor. Bom, acredito que de uma maneira bem ampla, um texto que todos nós devemos ter em mente quando nos referimos aos santos homens de Deus do passado, é o texto que Pedro nos confere na sua segunda carta, quando ele então nos fala sobre a direção de Deus dada aos seus servos, os santos profetas. Não só o que ele nos fala, tanto na segunda carta, como também na segunda carta,
Por ordem, né? Vamos ver primeiramente qual o tratamento que Pedro ensinava à igreja no primeiro século, a como se referir aos profetas, a como ler os profetas. Então, primeiramente, o texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10 ao versículo de número 12. A mensagem de hoje, a pregação de hoje, será mais uma introdução ao pensamento. Por que os profetas são relevantes? Por que são importantes para nós hoje? Bom, então, é uma forma mais de apresentação. À noite, se o Senhor permitir, que iremos nos debruçar diante do texto de Isaías, capítulo 40. Bom, e eu já posso até também, junto com por que os profetas são relevantes hoje, respondendo essa questão, eu também já posso falar para vocês sobre por que Isaías e por que Isaías a partir do capítulo de número 40. Tá bem? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Aqui encerra a primeira frase, né, que pega os versículos 10 e 11. Vamos lá. Pedro, então, na argumentação da sua carta, diz que os profetas, eles haviam anunciado a vinda de Cristo, e nesse anúncio do Messias que viria, do filho de Davi que se sentaria no seu trono eternamente, daquele que instauraria no mundo um reino que não teria fim, esse mesmo profetizado também traria salvação àqueles que nele crescem. E é interessante que o espírito profético, o espírito do Senhor que possuiu, que dirigiu os profetas do Antigo Testamento, nós temos o capítulo 1 de Pedro, esse espírito chamado de Espírito de Cristo. Então, uma associação das pessoas da Trindade na inspiração profética, na mensagem profética, no entregar dos oráculos de Deus no Antigo Testamento. Então Pedro nos mostra que quando o Espírito de Deus possuiu os profetas no Antigo Testamento, era o Espírito de Cristo também. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo que neles estava anunciando a eles aquilo que haveria de acontecer. Muito boa essa palavra, porque nós podemos ver toda a Trindade em ação nesse processo tão maravilhoso da entrega da palavra de Deus no passado, mas que também fala a nós em nosso presente. O texto continua dizendo: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Pronto. Então nós temos aqui, mais uma vez, uma confirmação de que o Espírito profético é o Espírito de Cristo, que capacitou os homens no passado a falarem para nós a palavra de Deus. Quando nós nos referimos a profetas no Antigo Testamento, nós podemos, usando uma expressão de um certo autor, chamá-lo de profetas não literários e profetas canônicos. Quando eu uso essa expressão, profetas não literários, eu falo daqueles que pronunciaram a palavra de Deus, mas que eles mesmos não escreveram seus oráculos. Nós poderíamos citar boa parte dos profetas do Antigo Testamento são profetas não literários. Eles mesmos não escreveram seus oráculos, e seus oráculos em si não construíram um livro à parte, digamos assim, no cânon do Antigo Testamento. Eu poderia, por exemplo, citar os oráculos, tá bom? De Natã, eu poderia citar os oráculos daquele profeta que foi morto, que profetizou contra Jeroboão acerca do altar de Betel. Esses profetas não fizeram um livro que leva o seu nome. Nesse sentido, nós poderíamos chamar de profetas não literários. Poderíamos também chamar de Eliseu, que em si não escreveu um livro. Bom, e os profetas canônicos, nós poderíamos chamar aqueles que escreveram livros, aqueles que pronunciaram o oráculo e
queremos que eles mesmos, ou os secretários deles, sob sua direção, nessa hora eu penso sobre Jeremias e Baruque, eles escreveram os oráculos de Deus profetizados, e esses oráculos escritos fizeram, ou constituíram um livro em si. Daí vamos lá, eu sei que nós temos oráculos de Elias, por exemplo, registrados no livro de Reis, temos oráculos de Eliseus também registrados no mesmo livro, mas eles fizeram parte de um livro, tá bom? Que é um livro histórico, poderíamos dizer assim. Não constituiu um livro à parte. E quando me refiro a profetas canônicos, eu me refiro àqueles que deram seus oráculos e seus oráculos constituíram um livro inteiro. Aí vamos ter Obadias, como o menor dos profetas, mas também nós temos no sentido de material escrito. Mas também nós temos o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, né, que dentre o grupo de profetas tem o maior número de páginas escritas. Bom, então esses seriam chamados profetas canônicos, aqueles que deixaram um livro inteiro com o seu nome nas Sagradas Escrituras, e poderíamos chamar de profetas não literários, aqueles que pronunciaram e outras pessoas registraram suas profecias nos livros históricos, poderíamos assim dizer. Tá bom? Então essa é a distinção: profetas não literários, os que não deixaram livros com seus nomes, e profetas canônicos, aqueles que deixaram livros com seus respectivos nomes. Então nós poderíamos nos referir desta maneira, tá bom? Então eu vou tentar me dividir tanto para essa câmera aqui quanto para essa, tá bom? Então estamos diante de duas câmeras, é complicado, mas vamos lá fazer isso para a glória do nosso Deus. Vamos então agora para a segunda carta de Pedro, e vamos ver como Pedro nos orienta a nos relacionar com aquilo que nos foi deixado pelos profetas. Segunda carta de Pedro agora, capítulo 1, versículo de número 19 em diante. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui mais uma referência, tá bom, ao mover do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, os três nomes usados para referir-se ao mesmo processo, mas quando os três nomes usados, nós podemos ver toda a ação conjunta da Trindade na entrega da palavra profética. Então, nós temos isso aqui sendo anunciado. A importância que a igreja primitiva dava aos profetas é prova de que a relevância desses homens e seus escritos no Antigo Testamento continua no viver da igreja. Independentemente de qual época a igreja esteja, a fala dos profetas é bênção para nós. A fala dos profetas é, sim, palavra de Deus para mim e para você. Tá bom? Então, queremos dar um grande abraço aos irmãos que estão aí nos acompanhando, pelo menos pelo Instagram, para nós sabermos mais ou menos quantas pessoas, 21 irmãos, tá bom? Nós queremos ser bem otimistas. Desses 21 irmãos, bom, se nessa casa onde nós estamos transmitindo houver pelo menos 3 a 4 pessoas assistindo, então eu quero acreditar que haja aí pelo menos 60 pessoas ou 63 pessoas assistindo, tá bom? Então, que Deus esteja abençoando a vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Independentemente de qual rede social. Então, palavra de Pedro mostrando o porquê de nós estarmos estudando a palavra de Deus. Os profetas falaram sobre Cristo, os profetas falaram sobre a salvação, os profetas falaram e o que eles falaram cumpriu-se em relação ao ministério de Cristo. Há outros elementos ainda a ser cumpridos no mundo por vir ou nos próximos, melhor dizendo, eventos da história, no final dos tempos. Temos ainda elementos da profecia desses homens para nós estarmos acompanhando. Ok? Então vamos lá.
por que trabalharmos então o livro de Isaías? Particularmente vem de um grande desejo que eu tenho, um carinho que eu tenho pelo livro do profeta Isaías. E como também dou aula de literatura bíblica, Isaías é, dentre os profetas, um dos que mais me chama a atenção, porque ele também é poeta. Pois é, Isaías é um grande poeta. Daí eu até já começo a mostrar para vocês um pouco por que escolher Isaías a partir do capítulo 40. Se você estiver lendo a sua Bíblia, ou a Bíblia que você mais utilizar para os estudos bíblicos, for a Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista Corrigida, você pode perceber que todo o texto normalmente é dividido cada página em 2 colunas, e cada uma dessas colunas, tá bom? O texto começa numa margem e termina na outra, não é isso? Fica um quadradozinho perfeito quando você está lendo. Bom, de algumas versões atualizadas e corrigidas para cá, isso tem mudado um pouco. Por quê? Porque quando for poesia, como é que eu vou saber que é poesia? Tá bom? Que o profeta está escrevendo com o oráculo do Senhor. Daí, uma das ideias que os editores da Bíblia têm feito, tá bom? Ou os editores, tá bom, que têm os impressores do texto bíblico, eles tiveram a ideia de tentar destacar a poesia de uma maneira diferente. Um exemplo, eu estou aqui na minha mão agora com a Almeida, Revista Atualizada. A minha corrigida está ali, eu amo as duas, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 38 de Isaías, na versão que eu estou lendo atualizada, quando chega no versículo número 9, há um cântico, o cântico de Ezequias. E o versículo número 10, ele não está mais na mesma margem, começando no meio da página, tá bom, da coluna, indo para outra margem. Há uma forma diferente, o texto está organizado de maneira diferente. Há alguns recuos entre as palavras que estão no versículo 10 até as palavras que estão no versículo 20. Por quê? O versículo 9 nos explica, é um cântico. Então, para eu saber que é um cântico, eu coloco diferente a formatação do texto. Pastor, qual é a importância que isso tem para que eu venha a ler a palavra de Deus melhor entender? Vamos lá. Com 2 questões básicas que você reconhece. Se você estiver lendo uma história, uma narrativa, a maneira do texto se organizar na narrativa, ou a maneira como o texto exige de você a leitura, você vai se comportar e você vai agir de uma maneira se estiver lendo uma história. Você vai procurar pessoas ou personagens. Você vai procurar lugar, tempo, qual é o enredo. Então, quando eu leio um texto que é uma história, eu me comporto de um jeito. E isso já foi previsto pelo Espírito Santo, porque ele deu muito da Bíblia Sagrada em história. Então ele quer que você a leia de uma certa maneira, e a interpretação vai fluir de uma certa maneira, porque ele inspirou narrativas ou histórias. Se de repente ele está, tá bom, nos dando um texto inspirado por ele, como o texto de, por exemplo, Salmos são poesias. Nós não lemos poesia do mesmo jeito que nós lemos uma história. Por quê? Porque a poesia ela vai estar usando mais, digamos assim, figuras de linguagem do que nós podemos, tá bom, ver às vezes em narrativas. Exemplo, quando nós temos no texto lá de Salmos, ele falando sobre que o Senhor me livrou da boca do leão, literalmente, se você perceber, ou interpretando, você vai ver que boca do leão, em muitos contextos poéticos, significa grande perigo, e não necessariamente um leão, tá bom? Então a poesia faz com que eu interprete de um jeito, a história me faz com que eu interprete de outro jeito. Grande, tá bom? Agora a questão, quando nós pensamos em Isaías. Então, Isaías é um grande poeta. Embora, bom, o capítulo 38, na minha versão atualizada, tenha destacado a ideia da poesia, quando eu chego no capítulo 40, que é de onde partiremos à noite, nós não temos o formato poesia colocado aqui na atualizada. E até onde eu tenho a vista corrigida, não. Mas, curiosamente, a que nós chamamos de nova versão internacional, a NVI, a minha está aqui, tá bom? Eu estou com 3 traduções de Bíblia aqui na minha mão. Tenho ali na minha bolsa a corrigida, aqui na minha Bíblia atualizada e aqui a NVI, tá bom? Eu amo as 3 versões da palavra de Deus que nós temos, ou traduções.
Se você pegar o livro de Isaías na NVI, pelo menos eu estou com essa versão aqui da NVI bilíngue, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o capítulo 40 aqui do profeta Isaías colocado justamente no formato que ele é no original. Ele é poesia, ele é profecia, mas também ele é poesia. Isso é muito interessante. Ele é profecia e ele é poesia. Por que de usar a poesia? Nós podemos dizer que a poesia ela tem uma capacidade muito grande de dizer muitas informações usando poucas palavras, tá bom? Como se eu pegasse um grande número de palavras aqui e resumisse, tá bom? Apertando, compactando, e assim a poesia ela vai dizer muito, às vezes escrevendo poucas palavras. E a poesia vai usar mais, por exemplo, no português rima, na língua hebraica paralelismo. Vocês vão ouvir falar sobre isso, tá bom? Pastor, é preciso saber disso quando eu estou lendo as escrituras? Pelos nomes técnicos, não. Mas quando você lê, curiosamente você vai perceber, isso acontece mais quando lemos em voz alta, porque poesia foi feita para ser lida em voz alta. Quando lemos trechos da palavra de Deus que são poesia, nós percebemos isso até mesmo quando estamos lendo nossas traduções em português, tá bom? É maravilhoso isso. Então, o capítulo 40 de Isaías é poesia, tá bom? É poesia que nós temos. E pegando todo o trecho que nós vamos ler, basicamente o capítulo, ou pregar, se o Senhor permitir, do capítulo 40 até o 48, nós temos poesia. Então eu quero falar para vocês sobre poesia bíblica, poesia profética bíblica, através do profeta Isaías. Isaías é um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. De tal maneira, a sua citação feita pelos autores do Novo Testamento e a sua mensagem acerca de Cristo, que carinhosamente o livro de Isaías recebeu o nome de o Quinto Evangelho. Pois é, ou o Evangelho do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa é nós podermos perceber a palavra de Deus dessa maneira. Ela sendo, tá bom, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dirigida por um único foco: pregar a salvação, ou o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça aos nossos, tá bom, corações. Uma pausa rapidamente, tá bom? Muitos irmãos estão entrando aqui, graças a Deus, estão nos parabenizando pelo Dia dos Pastores, ou Dia do Pastor. Então, eu quero agradecer o carinho dos irmãos, tá bom? Da nossa igreja local, Sião, como também das demais igrejas. Aqui nós temos amigos que estão aí nos cumprimentando nessa manhã, tá bom? Então, os que estão entrando agora, estou vendo o número aqui aumentando um pouco, somos 28. Eu quero dar o meu grande abraço também a você, para que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Amém, irmão? Então, glória a Deus por isso. Vamos voltar então ao porquê estarmos trabalhando o material de Isaías, o material de profetas. Vamos lá. Se você perceber, temos uma grande porção da Bíblia, de Isaías até Malaquias, compondo o que podemos chamar de literatura profética. Bom, e fora os livros que eu já mencionei, de Isaías até Malaquias, esses livros que falam sobre a literatura profética, ou são literatura profética, eu já mencionei sobre os profetas não literários, que não deixaram livros escritos do seu próprio punho, mas cujas profecias foram colocadas em outras partes da palavra de Deus. Pois é isso mesmo que nós queremos mencionar para vocês. Embora tenhamos de um lado os profetas canônicos que deixaram livros, do outro lado nós temos várias profecias em vários lugares que nós podemos mencionar do Antigo Testamento. E pergunta básica, né? Só existe profecia no Antigo Testamento? Não existe apenas profecia no Antigo Testamento. Nós temos um livro que é tratado como literatura profética no Novo Testamento, que é a revelação de João, ou de Jesus Cristo a João, o Apocalipse. Mas fora o livro de Apocalipse, nós temos profecias nos Evangelhos, o que nós chamamos de sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, que normalmente constitui a última parte dos Evangelhos, que fica basicamente, a última parte que eu digo, a última parte antes da paixão de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Bom, pegando o material ali que nós temos de Mateus, de cor, Mateus 24, 25 e 26, são material que traz para nós muito material profético.
Então, note esses elementos que estão presentes lá. Profecia, então, é algo que faz parte do dia a dia da igreja quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos nos detendo sobre a palavra de Deus. Então, o que eu posso apresentar para vocês acerca de Isaías? Então, Isaías, como já mencionei, um poeta, poeta, podemos até brincar com a expressão, né? Poeta, profeta e profeta, poeta. Isaías, como já mencionamos, foi um daqueles que mais falou, ou mais é mencionado no Novo Testamento entre os escritores daquela parte das Escrituras. Agora vamos lá, o livro do profeta Isaías. Há um outro grande interesse que me chama a atenção sobre a questão do profeta Isaías. Nós podemos, de certa forma, didática, perceber uma certa estrutura dentro do livro do profeta Isaías. Essa estrutura, dependendo dos autores que nós estivermos lendo, ela pode ser repartida em 2 ou 3 partes. Quais seriam essas partes, pastor? Bom, eu estou aqui na minha frente com a Bíblia de Estudo anotada. O editor dessa Bíblia, o saudoso doutor, professor e pastor Charles Riley, ele olha para o livro de Isaías e ele vê 2 divisões, que seria do capítulo 1 até o 39, que ele chama de o livro da denúncia, e do capítulo 40 até o capítulo 66, ele chama de livro da consolação. Primeira parte, livro da denúncia, segunda parte, livro da consolação. Eu quero que vocês prestem atenção. Bom, eu vou mandar um roteirozinho para vocês estarem revisando o que eu estou falando para vocês, para que assim nós façamos melhor uso dos encontros, das aulas, dos ensinos que nós estamos tendo da palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Charles Riley, ou a Bíblia de Estudo anotada, divide em 2 partes. Nós temos então o livro da denúncia e depois o livro da consolação. Outros autores utilizarão uma divisão de 3 partes. A primeira parte continua, seria do capítulo 1 até o 39, onde nós temos mais material chamado ali histórico. Do capítulo 40 até o capítulo de número 55, nós temos uma outra parte que é muito direcionado, tá bom, a mensagens proféticas às nações e a Israel. A partir do capítulo 56 até o 66, alguns estudiosos de Isaías chamaram carinhosamente essa parte de o Apocalipse de Isaías. Então o livro de Isaías é tão rico que na primeira parte nós vamos ter mais história, na segunda parte vamos ter mais poesia, na terceira parte vamos ter mais profecia, no sentido exato da palavra que nós queremos dar, ou mais usado da palavra, profecia como visão daquilo que ainda está por vir. Bom, então ele fala muito sobre um mundo onde o Messias estará governando, um mundo onde o animal selvagem, o animal que é predador, e vai estar comendo capim com o animal que é sua caça. Então Isaías nos fala muito sobre o período que nós chamamos de milênio, a partir do capítulo 56. Então é interessante essas 3 partes colocadas aí, 3 partes que mostram a versatilidade, como Deus usou o seu servo, utilizando da inteligência, utilizando do conhecimento que ele tinha para transmitir a palavra dele às pessoas. História, poesia, profecia, no sentido de visão do futuro. Tá bom? Outra questão que eu quero mencionar para vocês, por que estudar os profetas, vem justamente dessa divisão que eu acabei de falar. Pastor, quer dizer do capítulo 1 até o 39 do profeta Isaías, só tem história? Não, temos também alguns oráculos ou profecias. Do capítulo número 40 até o capítulo de número 55, nós vamos encontrar o que ali? Vamos encontrar apenas Deus falando, tá bom, ao povo de Israel? Não, há pelo menos juízos sobre Babilônia, tá bom? Outra nação que não é Israel, sendo mencionada ali no capítulo 40, que são oráculos, mas são dados no formato de poesia, e contra principalmente a questão de Israel ou de Judá com a Babilônia. A partir do capítulo 56, como eu mencionei para vocês, nós temos a presença, tá bom, do Messias instaurando um reino de paz, bom, um reino de prosperidade, tendo Jerusalém como sua capital e tendo Israel como a base principal, digamos assim, do seu futuro reinado.
Então, embora nós tenhamos essas 3 divisões, há poesia em todo o livro de Isaías. Há poesia, há oráculos, há história em todo o livro de Isaías. Nós fizemos essa divisão porque é uma divisão que nos ajuda a ver onde aquela característica é mais marcante. Outra questão que queremos também falar sobre os profetas: a palavra profecia, tá bom? A palavra profecia, quando nos vem à mente, nós imaginamos apenas profecias como aquilo que ainda está por vir. Visões sobre o futuro, sobre o final dos tempos, sobre escatologia. Quando nós olhamos um livro como o livro do profeta Isaías, ou podemos pegar, por exemplo, Obadias, que nós havíamos falado um pouco atrás na igreja, como o livro de Obadias, o que é que nós podemos ver? Bom, nós podemos ver que muitas vezes o livro profético, ou aquilo que nós chamamos de profecia, é também pregação da lei do Senhor. Pois é, aquilo que nós chamamos de literatura profética poderia ser vista de 2 formas. Primeiramente, existe sim a profecia como visões sobre o futuro, o plano de Deus que ainda está se desenrolando ao longo da história humana. E um segundo sentido que nós podemos ver sobre o significado da palavra profecia dentro das Escrituras é que profecia também é pregação. Quando nós olhamos, por exemplo, já entregando um pouco a que a gente vai estudar à noite, a partir do capítulo 40 de Isaías, nós estamos vendo uma revisão ou uma revisita, digamos assim, da mensagem do profeta ao que Deus fez com Israel no Êxodo. Que interessante. Isaías está a partir do capítulo 40 pegando o Êxodo, não apenas o livro, mas o evento, a saída do povo de Israel do Egito, e mostrando que o que Deus fez no passado, bom, Deus está tomando também como exemplo para aquilo que Ele está realizando hoje. Então, interessante. As profecias são visões sobre o futuro, mas também as profecias são pregações sobre a lei. Eu quero indicar 2 livros que eu acho bem interessantes para nós estarmos entendendo melhor os profetas. Primeiramente, bom, se não ficar muito visível para vocês, nós podemos colocar na descrição do vídeo, tanto do Facebook quanto lá do Instagram, quanto também do YouTube, tá bom? Esse livro aqui é Entendes o que Leis. É um livro maravilhoso para você ter em casa, que lhe ajuda muito a entender, tá bom? O tipo de texto que você está lendo e como você tem que se comportar diante daquele texto. É isso mesmo, como eu já mencionei, você está lendo uma história, você já procura imediatamente, às vezes até inconscientemente, personagens, lugares, o tempo em que acontece aquilo e o enredo da história. Tá bom? Como você é criado ouvindo muitas histórias, nós estamos preparados para isso. Quando nós estamos lendo poesias, salmos, tá bom? Nós também já acordamos para a maneira como o salmista está falando. E nós percebemos então que a poesia, ela existe do leitor da palavra de Deus, debaixo da direção e iluminação do Espírito Santo. Em momento algum você pode desprezar a iluminação do Espírito Santo para compreender as Escrituras. Mas cremos que Deus agiu assim, tá bom? Os profetas ensinam assim, os apóstolos ensinam assim. A lei, os salmos, a literatura de sabedoria como provérbios, as narrativas, a poesia, todos esse tipo de texto ou esses gêneros literários exigem de mim e de você um preparo. Um exemplo, se eu de repente, tá bom? Não vai dar para ouvir de vocês a resposta. Se de repente eu chego para vocês e começo a falar algo que diz assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Olha só, sem ter mencionado o primeiro versículo de Mateus, que me fugiu aí, se eu simplesmente tivesse falado para vocês, João, ou foi gerado por Zacarias. Bom, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Que tipo de texto é esse? Na hora vocês me dizem, pastor, isso é genealogia. Pois é, vocês devem ler genealogia e entender a importância da genealogia, que é um dos textos mais desprezados da Bíblia, as genealogias, mas ensinam muito sobre o temor do Senhor. Bom, ensinam muito.
Então, se de repente eu estou lendo um texto em que vocês estão ouvindo aleluia, louvai ao Senhor no seu templo, louvai ao Senhor no seu tabernáculo, que tipo de texto é esse que eu estou falando para vocês? Na hora vocês vão me dizer poesia, pastor, salmos. Pois é, se de repente eu tenho e digo para vocês o seguinte texto: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Que tipo de texto é esse? Na hora você falou, não foi isso? Pastor, isso são os 10 mandamentos. Pois é somente uma prova de que você está acostumado e sabe reconhecer que quando eu ouço um texto, esse texto me remete a uma ideia, a uma classificação. O texto que eu estou lendo vai exigir de mim, como leitor, um comportamento. E esse comportamento o Espírito Santo usará para que você entenda melhor a palavra dele. Usará. Então, quando estivermos lendo o livro do profeta Isaías, nós vamos ver o profeta Isaías pregando textos lá do Êxodo, textos lá do livro de Deuteronômio, porque profecia também é isso. Profecia também é pregação da palavra de Deus. Então vamos encarar nas nossas mensagens sobre Isaías profecias como dois sentidos, ou profecia com dois sentidos. Profecia como visões sobre o futuro e profecia como pregação da palavra de Deus. Esses dois autores, Gordon Fee e Douglas Stuart, nesse livro, eles chegam a fazer uma base de um cálculo. Eles dizem que daquilo que nós chamamos de profecia, e classificamos como toda profecia é somente visão sobre o futuro, eles fizeram um cálculo, eles estudaram e separaram. Então eles dizem que o que nós chamamos de profecia é apenas 1/3 do livro dos profetas, porque os outros 2/3 dos livros dos profetas são pregações sobre a lei do Senhor. Então, pregando Isaías, nós vamos ver como os servos de Deus leram a lei do Senhor na sua época e como a falta do temor do Senhor em guardar os mandamentos do Senhor produziu uma sociedade decadente, uma sociedade que não respeitava a família, que não respeitava os governantes, que não respeitava o seu próximo, que usava de formas de exploração do seu próximo. Então, a lei é contra tudo isso, e os profetas pregarão uma sociedade justa, baseando-se na lei do Senhor. Pois é, então esse é um livro que eu aconselho vocês a estarem lendo. Um outro livro curtinho, tá bom? Que nos ajuda bastante também a ensinar e a pregar, ou a estudar o livro dos profetas, e esses livros estão me ajudando na reflexão da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, esse outro livro aqui, como já mencionamos, nós podemos colocar o link deles, a descrição deles melhor nas redes sociais para você poder acompanhar. Então nós temos aqui, pregando e ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, do Dr. Walter Kaiser Jr., que esteve aqui na região do Cariri, esteve aqui no Juazeiro Crato, tá bom? Há alguns anos atrás, lá no Seminário Batista do Cariri. Bom, pois é, você teve a oportunidade de ouvir um homem como esse e você não aproveitou. Esse livro, o Dr. Walter Kaiser Jr., de uma forma piedosa, um servo de Deus, um Senhor, já bem idoso, ele carinhosamente nos ensina como podemos nos apoderar, ou ler, ou deixar que a palavra de Deus nos mude, a palavra de Deus do Antigo Testamento. Então, muito do que eu estou falando para vocês vem parte desses livros que eu estou mencionando. E principalmente na escola dominical, que é um ambiente mais informal, digamos assim, do que a pregação da noite. Eu quero incentivá-los a ler a palavra de Deus, a estudar mais a palavra de Deus. Daí a questão do roteiro que eu vou seguir fielmente. Todo domingo está entregando para vocês um roteiro sobre aquilo que nós estamos trabalhando aqui. E também indicando livros que vocês possam utilizar para estudar a palavra de Deus e para se tornarem mais sábios no caminho do Senhor. E essa sabedoria não é apenas intelectual, essa sabedoria é ser transformado por aquilo que nós precisamos ser transformados. Um certo escritor puritano disse:
Aplica-te ao texto, bom, e o texto se aplicará a você. Em outras palavras, ou o que nós queremos dizer: você quer transformação para a sua vida? Você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ser uma bênção maior na sua casa, no seu casamento? Você quer ser uma bênção maior na igreja local em que você faz parte? Ou a que você faz parte? Pois é, grandes avivamentos começam com a volta ao temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele vem às nossas vidas através da palavra dele, estudada, ensinada, pregada, e através da ação do Espírito Santo. Essa é uma outra questão, porque eu escolhi o livro do profeta Isaías. A partir do capítulo 40 nós veremos uma mensagem de restauração. Uma mensagem de restauração dada em um momento em que um sofrimento ainda não tinha acontecido. Então o Senhor está preparando os seus servos para viverem. Mas por outro lado, bom, um sofrimento, entregando já um pouco para vocês, que viria em relação à Babilônia, ainda restava algum tempo para chegar a esse sofrimento que a Babilônia traria sobre o povo de Deus. Mas outras nações já inspiravam temor aos servos de Deus na época de Isaías, como a Assíria, como o Egito. Então é interessante como a palavra de Deus, trazida pelo seu servo, aplicada na sua época, também pode ser aplicada na nossa época. Deus, ele tanto nos ajuda, irmãos, a lidar com os medos do nosso coração, já presentes, de maneira que sejamos libertados pelo Senhor para vivermos uma vida plena, de maneira que as minhas emoções, que o meu intelecto, que a minha vontade sejam mudados pelo Espírito Santo, através da palavra, através da oração, como também Deus está nos ensinando a como devemos nos posicionar com aquilo que está por vir. O que o profeta Isaías vai nos ensinar, em parte, é aquilo que o nosso Senhor nos falou muito bem no seu sermão, os capítulos 14, 15 e 16 de João, que pode ser chamado como as passagens do Paráclito, as passagens do Espírito Santo. O que é que nós temos? Nós temos o Senhor Jesus Cristo dizendo que no mundo tereis provações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você quer aprender a lidar com as suas emoções de uma maneira mais bíblica, de uma maneira mais saudável, eu convido você a estar participando, a estar presenciando, bom, nas nossas transmissões, de forma virtual, melhor dizendo, a estar assistindo, indicando os nossos estudos para pessoas, tá bom? Que não sabem mais em quem confiar, para pessoas que já perderam total a esperança, para pessoas que estão sem rumo. Isaías é para nós isso também hoje. É aquele que está nos mostrando que Deus cuida tanto dos nossos temores já presentes, como também o Senhor é aquele que cuida de nós, nos preparando para as dificuldades que ainda estão me vindo. Essa é uma das atualizações ou das relevâncias, que eu posso citar para vocês, incentivando vocês a estarem conosco lendo o profeta Isaías. O profeta poeta, o profeta que preparou o seu povo para o sofrimento, mas que também consolou o seu povo na época em que eles já estavam vivendo determinadas dificuldades. E a maior de todas as razões, porque eu escolhi Isaías, porque o capítulo 40, até o capítulo número 48, ele faz uma das descrições mais belas sobre quem é Deus. Quem é Deus em relação aos outros deuses? Quem é Deus em relação aos ídolos? Quem é Deus em relação aos poderes que estão aí, que nós, cidadãos simples, somos submetidos muitas vezes à enganação, ao uso da má fé, que governos corruptos, que organizações do mundo todo lançam sobre as pessoas. Quem são essas organizações? Quem é o poder mundial, político-econômico em relação ao nosso Deus? Essa é uma das perguntas que é respondida por Isaías. Isaías capítulo número 40 até o 48 irá incentivar a cada um de nós, além daquilo que eu já mencionei, a contemplar quão grande é o nosso Deus,
Um tema que nós podemos abranger do capítulo 40 ao 48 são os capítulos que, dentro do livro do profeta Isaías, melhor descrevem a grandeza do nosso Deus. Essa é a principal razão porque eu quero me voltar para isso. Quanto melhor e mais conhecermos o nosso Deus, quanto mais e melhor soubermos quem Ele é, teremos uma visão exata de quem eu sou, de quem o meu próximo é. É uma das razões porque as pessoas andam tão sem sentido, tão desorientadas. Quem são essas pessoas? Como elas tratam o próximo? Isso não pode ser resolvido, isso não pode ser respondido sem que antes de tudo você reconheça quem é Deus. Lembram do que diz Romanos capítulo 3, versículo 23? Os homens pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por não termos mais esse contato, essa ligação com Deus, a nossa relação com o próximo se degenera. Exploramos as pessoas, exploramos aqueles que estão numa situação pior do que a nossa. Não temos respeito para com os nossos iguais. Por que há tantas pessoas que estão se entregando a vícios, que estão se entregando a certas respostas que não satisfazem plenamente o seu coração? Podem trazer um alívio momentâneo, podem até iludir a pessoa de maneira que ela ache que aquilo é a única forma dela aplicar a sua vida e dela ter descanso nesse mundo, ou encontrar refrigério nesse mundo. Mas quando isso finalmente se manifesta através de uma droga, ou através de um hábito, quando passa o efeito dessa droga, quando toda a questão da adrenalina que esse hábito possa trazer às nossas vidas vai embora, o vazio que antes estava parece tornar-se maior. Quer então saber como melhor se relacionar com as pessoas? Eu te convido a olhar para quem é Deus. Em Isaías, capítulo número 40 até capítulo número 48. Visualize quem é Deus, veja quem é Deus. Então você poderá ter uma melhor visão de quem você é e como você pode se relacionar consigo mesmo e com o próximo. Amém? Então, que Deus esteja abençoando aos seus servos, a sua igreja, onde estiver. Desculpe um pouco o método hoje um pouco mais informal, sentado, né? Os irmãos do Facebook estão me vendo melhor aqui, mas os irmãos do WhatsApp estão me vendo um pouco torto. Sem problema, foi a maneira como eu me sentei diante das câmeras. Mas, irmãos, voltamos a transmitir aqui do prédio, das instalações da nossa igreja, até mesmo para deixar você com um pouquinho mais de gosto, tá bom? Se o Senhor permitir, dentro das medidas que vão ser estabelecidas, queremos sim, tá bom? Retornar aos cultos presenciais, tomando todos os cuidados necessários. A nossa diretoria já tem pensado sobre isso, nós temos nos reunido. Eu tenho entrado em contato com os nossos irmãos da igreja que são da área de saúde, não falei com todos, mas depois quero conversar com todos eles para nos ajudarem, tá bom? A ter uma perspectiva, uma prática melhor de como podemos voltar para os cultos dentro daquilo que o nosso governo nos orienta, tá bom? E que sabemos que será respeitoso e será uma forma também de honrarmos o nome do Senhor nosso Deus. Mas até lá, faça seu devocional em casa. Ore com seus filhos. Ore com sua esposa. Esposa, ore com seu marido. Bom, o que fazer numa época de dificuldades como essa? Buscarmos mais aquele que é maior do que a nossa dor. Buscarmos aquele que sabe o final da história, para que ele nos conduza de acordo com a sua vontade. Então, eu lanço o desafio para você acompanhar a nossa série de estudos sobre Isaías, tá bom? E hoje à noite falaremos sobre o consolo do Senhor. Vamos fazer uma oração, depois eu quero, tá bom? De uma maneira bem prática, me relacionar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Senhor, eu te agradeço pela manhã que nos tem dado. Eu louvo a Ti por tudo que o Senhor tem feito em relação à Tua igreja. Pai, a Tua mão poderosa esteja estendida sempre sobre o Teu povo, porque é prova do Teu amor, o Teu amor que nos guia, que nos corrige, que nos restaura. Nos ajuda, Senhor, na reflexão da Tua palavra
e nos ajude, Senhor, a sermos mais sábios para honrar a Ti, mais sábios, Senhor, para nos relacionar com as pessoas. Fique então conosco nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, antes de ligar, obrigado a todos os 30 irmãos, tá bom? As 30 visualizações que nós tiremos aqui pelo nosso Instagram. Não sei ainda quantas visualizações no nosso Facebook, mas muito obrigado, irmãos, e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha um bom restante de domingo e a gente se vê logo mais, se o Senhor permitir, às 18h30, em um momento de culto no seu lar, com a sua família, mas também de ensino da Palavra de Deus, bom, virtualmente falando. Então tenham todos um bom domingo, para a glória de Deus.